Meu Deus, muita generosidade. Vocês estão vendo que eu estou diferente, não estou? Tirei a barba, amém? Porque minha esposa está ficando cada dia mais bonita. Eu fiquei com medo de alguém pensar que eu era pai dela. Inclusive, olha a minha cartela de cores aqui que ela bolou para mim, ó. Amém? Olha o tênis, gente, ó. Gostaram ou não? Porque o povo do mundo pensa que a gente é um bando de caipira, né? Que não sabe nem se comportar em lugar nenhum, amém? Diga assim, a unção de Deus sobre você faz com que você seja diferente em todos os lugares onde você for. Posso ouvir um amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos supor que Jesus estivesse nesse microfone, não eu. Vamos supor que o Senhor Jesus tivesse sido convidado para ser o pregador dessa manhã aqui. Você já parou para se perguntar o que é que ele pregaria? Eu perguntei. Nós estamos vivendo num mundo, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Vocês sabem que eu sou o melhor pregador do mundo, amém? Eu prego tão rápido que você fica feliz na hora que termina. Então presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Nós estamos vivendo num mundo completamente distorcido de valores. Pode ter certeza disso. Mas também não fique assustado que Jesus disse que ia ser assim no final. Quando ele me apareceu pessoalmente, acordado, e sentou na minha cama, depois de 45 anos servindo a ele, e me disse que está mais perto de voltar do que a gente pensa. Quem lembra disso? Quando eu disse aqui a última vez. Tem muita sério. Por estar tudo distorcido, as pessoas pensam que isso é um caos. Não é. É a chance que a igreja tem de mostrar que ela é diferente. Diga para tudo quanto é lado aí, para todo mundo que estiver perto de você aí. Quando está tudo bagunçado, quando está tudo distorcido, quando está tudo preto, quando a coisa está preta, é a sua chance de se levantar e brilhar e mostrar que a glória do Senhor está sobre você. Só. Eu já sou velho de igreja, gente. Tem muita gente que até pensa que eu tomei chá com Moisés, Miriam, Arão, aquela turma lá. Já conversei com todos os líderes mais proeminentes, pessoas muito importantes no reino de Deus. E todos eles me disseram o que eu vou dizer aqui. Que está em Efésios 5,18. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente agora, ele diria isso para você. Pode repetir comigo? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de coração. Diga bem alto, e dando graças por todas as coisas, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sabe quem é o tipo de gente que eu quero obedecer? Sabe quem é o tipo de gente que eu quero me submeter? Sabe qual é o tipo de gente que eu quero que esteja sobre mim? Pessoas que temem a Deus. Diga para quem está do seu lado, se você quiser se submeter a alguém, estar debaixo de alguém, estar com a cobertura de alguém, ser pastoreado por alguém, escolha uma pessoa que tem temor de Deus. Posso ouvir um amém? E por que eu estou falando isso? Porque pessoas cheias do Espírito Santo não têm tempo para ficar vendo o defeito das outras. Pessoas cheias do Espírito Santo clamam e não reclamam. Diga até para quem está do seu lado,
Vocês fazem o culto comigo hoje aqui? Diga então para quem está do seu lado. Quem clama, não reclama. Foi o Espírito Santo que falou isso para mim. O re é o prefixo de repetir as mesmas coisas. Que os antigos chamavam de ladainha, né? Diga assim para quem está do seu lado. Ladainha é isso. É estar sempre falando a mesma coisa. Na igreja romana, tem até um livro que chama Ladainhas. Tem oração para você ir no velório, para repetir. Para você chorar lá pelo morto que você nem conhecia. É ladainha. Eu me lembro quando meu avô morreu. Ele era tão ruim que a minha avó teve que contratar umas mulheres para chorar lá. As carpideiras, né? Quem sabe o que é uma carpideira aqui? Levante a mão. Então você tem mais de 50. Aleluia. Se Jesus estivesse aqui, em pessoa, ele está aqui em espírito, mas se ele estivesse em pessoa, ele diria isso. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem honestamente aqui deseja ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja? Levante a mão. Receber tudo, nada mais, nada menos do que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Levante a mão. Ganhar toda a sua família para Jesus. Levante a mão. Ganhar Campinas para Jesus. Levante a sua mão. Ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Onde você pisar a planta do seu pé, prosperar. Levante a mão. Gostar até da sogra. Levante a mão. Aleluia. É um desafio, amém? Você gosta da sua sogra, não? E por que você falou mal dela para mim antes do culto? Brincadeira. Você só precisa fazer uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Acabou. Vão te dar um monte de técnica por aí, vão te ensinar um monte de coisa por aí, mas eu garanto para você que se você se encher do Espírito Santo, todas as outras coisas que você levantou a mão vão acontecer. E aí a pergunta é: como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E a resposta está aí. Falando entre vós com o quê? Com salmos e cânticos espirituais. Diga para quem está do seu lado. Não é falando com você dos problemas, do defeito das pessoas, do PT. Quem hoje de manhã orou pelo presidente? Levante a mão. Então eu não ia falar um nome aqui, mas se ele fizer um monte de K, é culpa sua. Diga, se o presidente fizer um monte de K, KGADA, diga aí, KGADA, é culpa sua que não orou por ele. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ama os inimigos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não perde tempo reclamando. Um crente cheio do Espírito Santo entende que ele é sal, que ele é tempero nessa terra. Quem já viu um lindo prato de comida, mas quando foi comer estava faltando sal? Levante a mão. Ou tinha muito sal? Levante a mão. Então, diga, você não pode ser nem pouco, nem muito sal. Você tem que ser o quê? Sal. E como você se torna? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela, não olhe para mim. Vamos falar entre salmos e cânticos aí. Diga assim: você é a menina dos olhos de Deus. Você não é um erro que Deus cometeu. Diga. Diga para a pessoa: você não é um erro que Deus cometeu. Sabe por que eu estou falando isso? Tem gente que acha que foi um erro ter nascido. Por isso pede para morrer. Quem é que já pediu para morrer aqui alguma vez? Levante a mão.
Depois nós vamos orar pelos mentirosos, amém? Que não levantaram a mão. Quem já pediu para morrer aqui? Levante a mão. Você morreu? Então não adianta, não perca tempo. Agora diga, eu vou pedir para viver. E viver a vida que Deus quer que eu viva. E como é que eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva? Como diz a canção, falando entre vós com salmos e cantos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. É uma música muito antiga, mas é o que a Bíblia diz. Se você quer ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Desde o momento que você dorme, acorda até a hora que você dorme. Eu não gosto de acordar e ouvir dizendo bom dia, porque normalmente eu levo bronca. Amém? Porque ela não gosta. Mas aí quando eu ponho louvor, ela não pode reclamar. Amém? Aí eu ponho louvor. Eu acordo pondo louvor. Quando ela ouve aquele louvor e ela vai dar aquela patada, ela levanta a mão e louvado seja Deus. Pode aplaudir. Amém? Amém? Quem tem celular aqui tem louvor para colocar. Antigamente tinha que pôr na vitrola, né? Ou tinha que ligar alguma coisa. Hoje não. O celularzinho está lá do lado, você aperta lá e já começa a adorar. Quem quer começar um dia perfeito a partir de amanhã? Levante a mão. Quem quer ter realmente a sua melhor semana? Quem quer ser tudo aquilo que Deus quer que você seja? Se encha do Espírito Santo. Amém? Mas não é só pôr louvor. É levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado por tudo que és, por tudo que tens feito por mim, por ter morrido na cruz, por ter ressuscitado, por ter me dado o Espírito Santo, por ter me dado uma família que eu posso me reunir com ela para te adorar junto. Obrigado, Jesus, pelos processos que eu estou vivendo para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia. Olhe bem para mim aqui. Quem levantou e já tomou um café aqui? Levante a mão. Quem sabe que vai chegar em casa ou no restaurante vai ter o que comer? Levante a mão. Quem tem um teto sobre a sua cabeça? Quem tem sapatos nos pés? Quem tem blusa quando está frio? Você sabia que tem muita gente uma hora dessa lá nos países da África onde nós temos missões que não tem nada disso? E se você for ver os cultos deles agora, estão sambando, gritando, louvando, correndo e dizendo assim, eu tenho certeza que vai vir provisão lá do Brasil amanhã. E vem mesmo. Nós já estamos com a conta cheia de grana para mandar para eles amanhã. Todo lugar que eu vou, onde as pessoas me conhecem, Deus faz uma coisa louca. Eu estou aqui desde quinta-feira em Campinas, porque nós estávamos lá na Ibacamp, né? Participando da escola de profetas, do apóstolo Judá Bertelli. Quem conhece ele aqui, o Bertelli? Pouca gente, né? Ele é uma daquelas coisas loucas, né? Que Jesus inventou para confundir as sábias, não é, irmã? E no final de todo congresso grande, sempre tem que se recolher uma oferta, não é isso? Para que aquele pague as contas, o buffet, ele recebeu um monte de pastores muito legais. E aí no último dia, quem que ele chamou? Eu. E aí quando terminou, ele falou, gente, põe o Pix do Socorro África aí, porque nós vamos encher a conta do Socorro África de provisão. E encheu mesmo. Amém? Tenho dinheiro para a semana toda, para outra semana também. E eles vão poder louvar de barriga cheia. No mundo tem um ditado que diz, não chora de barriga cheia, né? Quem já ouviu esse ditado aqui? Então diz para o teu pessoa que está do seu lado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não chora nem de barriga vazia, e muito menos de barriga cheia.
Eu sou tão grato. Talvez você me olhando aqui, você pense, esse homem já nasceu santo, né? Não. Eu era tudo aquilo que eu não deveria ser. Eu era um cara que bebia 1 litro de vodka de uma vez só. E nem bêbado eu ficava, de tanto demônio que eu tinha. Eu era um cara que não podia subir em nenhum arranha-céu. Porque quando eu chegava perto da sacada, eu já tinha um desejo incontrolável de me jogar de lá. Então eu era um endemoniado, suicida. Me sentia completamente abandonado nesse mundo. Mas um dia, alguém me falou de Jesus. Minha vida foi transformada. Nunca mais eu pus uma gota de vodka. Nunca mais eu quis me jogar de um arranha-céu. Nunca mais. Quando eu lembro do meu passado, mas eu fujo dele. Mas quando eu estou pensando em ficar em alguma ansiedade, eu me lembro de onde ele me tirou. Amém? Eu criei os meus filhos com muita prosperidade, mas de vez em quando eles começavam a fazer umas gracinhas. Eu pegava todos eles e falava, vamos lá para o nosso orfanato. Nós tínhamos um orfanato. Temos, né? Ainda, aqui no Brasil. 2 horas de orfanato, os caras ficavam santos na hora. Acabava as reclamações. Acabava as murmurações. Diga para a pessoa que está do seu lado, você só tem que fazer uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo. E como? Adorando o Senhor. Diga, adorando ao Senhor. Falando com o Senhor. Com salmos e cânticos. Amém? Sendo grato, abrindo seu coração. Aleluia, salmodiando, falando entre vós. Diga, fale para a pessoa que está do seu lado uma coisa linda de Jesus. Fale para ela agora. Fale algo lindo de Jesus para quem está do seu lado. Você vai ser cheio do Espírito falando. Como é que Deus fez o mundo? Falando. Como é que você é cheio do Espírito Santo? Falando. Não murmurando, falando entre vós. Diga, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais. Dando graças por todas as coisas. Quer começar um dia perfeito na presença de Deus? Dê graças por todas as coisas. Tudo que Ele fez, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Eu estou tão agradecido a Deus. Eu aprendi a ser agradecido. Porque se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é crente mal agradecido. Eu fui pastor muitos anos. E em todos os movimentos que eu via que tinha avivamento lá em Pensacola, eu ia lá. Tem avivamento naquele lugar, naquela igreja. E eu ia lá em busca de achar um modelo para minha igreja crescer. E a minha igreja não crescia. Então eu fui estudar na Rema Bible Training Center. Fui ser aluno do Kenneth Hagin, né? E o que eu mais aprendi naqueles 2 anos lá na Rema foi que um pastor cheio do Espírito Santo não precisa temer, não precisa ir atrás de modelo, não precisa ir atrás de imitar ninguém, não precisa pregar imitando os grandes pregadores. Deus vai usar aquela unção para transformar as pessoas que estão ali. Você quer transformar realidades na sua vida? Quem quer? Quem quer ser um agente que transforma? Seja cheio do Espírito Santo. Porque afinal de contas, eu vou fazer uma pergunta para você. Aliás, pergunte para a pessoa que está do seu lado aí. Faz essa pergunta aí. Essa frase está escrita aí. Hã? Quem responder vai ganhar uma pizza paga pelo pastor Christopher que está ali. Meu irmão que está ali, meu amigo. Aliás, estou com a minha família aqui.
e uma pelo Daniel. Amém. Daniel e a Kátia, nossos filhos amados. Alguém alguma vez telefonou para você e perguntou assim? Perguntou não. Disse assim para você: irmão, eu estava com um problema, eu me preocupei tanto que o problema resolveu. Alguém já fez isso? Não, né? Não. Sabe por quê? Porque não resolve. Porque a ansiedade só serve, sabe para quê? Para abortar, para destruir qualquer plano que Deus tenha para você. Vou repetir, a ansiedade só serve para abortar, para destruir qualquer plano que Deus tem para que você viva a carreira que Ele propôs para você. Por isso em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Fique de pé. Pode ficar de pé. E repita comigo essa frase, esse versículo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O Novo Testamento foi escrito em grego. Sabe o que quer dizer coisa alguma em grego? Coisa alguma. Amém? Diga em grego: não estar preocupado com coisa alguma é não estar preocupado com coisa alguma. Traduzindo do grego para o português: não estejais preocupados, ansiosos por coisa alguma. Por nenhum assunto, por nenhuma área. Antes, diga antes, tenha em tudo, diante de Deus, conhecidas os vossos pedidos, com súplica, que é orar com determinação. Súplica não é ficar choramingando, como muita gente pensa, e ação de graça. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não levanta a mão e diz assim: Senhor, se o Senhor pudesse me ouvir agora. Um crente cheio do Espírito Santo diz assim, diga comigo: obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu estou tão cheio de Ti que eu posso declarar: o Senhor já me ouviu, o Senhor já me supriu, o Senhor já me curou, o Senhor já salvou a minha família, o Senhor já transformou a minha igreja, a minha cidade, o meu país, esse mundo tenebroso. Você sabia que Deus vai realizar o maior avivamento da história da humanidade agora? Sabe aonde Ele vai fazer isso? Diga para quem está do seu lado: dentro de você. É lá que vai vir o avivamento. Porque antes Deus derramava sobre a multidão, e quando a multidão se separava, o avivamento se separava. Agora não, Deus vai derramar o avivamento dentro de você, porque onde você for, o avivamento vai. Estão me ouvindo? Ai, pastor, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Uma vez eu fui numa igreja, porque eu estava impressionado com o avivamento que estava tendo ali em Portugal. E eu estava assim, maravilhado. Eu falava: eu preciso falar com esse pastor, eu preciso saber qual é a fórmula. E aí lá do púlpito ele disse: tem um pastor aqui que acabou de falar com Deus, que ele precisa falar comigo. Depois você vem aqui falar comigo. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que Deus fez ele ouvir o que eu estava pedindo. Mas não pense que você vai vir aqui conhecer um evangelho novo. Eu vou te contar do evangelho velho, daquele que a igreja abandonou. Estão entendendo? Você quer ser tudo aquilo que Deus quer que você seja? Quer ou não? Sim ou não? Levante a mão. Você quer ser tudo aquilo que Deus quer que você seja? Você quer receber dele tudo aquilo que ele tem para a sua vida? Você quer dar a ele tudo aquilo que ele quer que você dê na sua vida?
Você quer ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra? Você quer ser como um pequeno Cristo aqui, um representante de Cristo aqui na terra? Então Deus manda eu te dizer: seja cheio do Espírito Santo. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Não gaste tempo murmurando, gaste tempo adorando. Assim você vai ser sempre, constantemente cheio do Espírito. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que se existia nessa terra uma pessoa campeã de ansiedade, era eu. Eu irritava as pessoas de tanta ansiedade. Porque pessoas ansiosas, elas transmitem isso. Então eu não conseguia ganhar minha família para Jesus. Mas um dia eu descobri que a ansiedade destruía qualquer plano que Deus tivesse na minha vida e na minha família. Eu falei: não quero mais. Como é que eu faço? E Deus falou para mim: substitua a murmuração por adoração. Diga: substitua a murmuração com adoração. Porque isso é uma decisão que você pode tomar a qualquer momento. Posso ouvir um amém? Eu tinha um Deus, um Isaac na minha vida, que Deus mandou eu entregar. Sabe qual que era? Coca-Cola. Eu dizia: eu não consigo terminar uma refeição se eu não tomar Coca-Cola. Eu acho que eu gostava mais de Coca-Cola do que da Elvira. Mas não, aí é um exagero, mas que estava empatado, estava. Aí Deus falou para mim assim: nós temos um casal que a gente discipula, de pastores. E eles já eram casados há 14 anos e não conseguiam ter filho. Deus falou para mim: se você me der a Coca-Cola, eu dou 2 filhos para eles. Eu dei a Coca-Cola, 1 mês depois eles engravidaram de um casal de gêmeos. E sabe o que é que eu descobri? Que a Coca-Cola que me acelerava. Depois que eu parei de tomar, eu me tornei uma pessoa mais calma. Ué, mas você veio aqui para pregar contra a Coca-Cola? Vim. Porque se você usa aquilo para desentupir pia, não deve fazer bom para você, né? Mas como eu poderia estar falando de outras coisas aqui? Crente que assiste filme de terror, crente que assiste novela, crente que fica perdendo tempo com futebol. Eu não sou contra você ter um time, né? Mas ter um time só serve para fazer os jogadores daquele time ficarem ricos. Que na segunda você tem que ir para trabalhar de qualquer jeito, amém? Se o time ganhou ou perdeu. Eu não estou falando que Deus não quer que você se divirta. Mas eu estou falando uma coisa: não existe diversão maior, não existe coisa mais legal, não existe coisa mais gostosa nesse mundo, eu falo de todo o meu coração, do que ser cheio do Espírito Santo. Porque o gozo que isso dá, ninguém pode dar. O mundo não dá a satisfação que um crente cheio do Espírito Santo tem. Eu gosto de brincar, eu faço brincadeira com a Elvira o dia inteiro. A gente fica brincando um com o outro o dia inteiro. Outro dia ela me perguntou se ela era boazinha. Eu falei: não, boazinha não, você é bonita também. Bonita e boazinha Deus não fez, uma coisa ou outra. E aí a gente sai rindo para tudo quanto é lado. Eu apanho às vezes, mas a maioria das vezes ela ri, né, das minhas piadas. A gente ri até a hora até quando a gente namora. E é uma coisa do espírito. A gente ri quando a gente está comendo. Eu sou bariátrico. De vez em quando eu como mais do que eu devia e me dá um negócio chamado dump. Ela fica rindo quando me dá dump. Eu falo: você está rindo porque não é você, né? Mas ela ri porque ela fala: eu te avisei, não come isso aí. E aí eu dou risada e sou curado do dump.
Diga para quem está do seu lado: Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, bem-humorado, uma pessoa alegre, uma pessoa que contamina o ambiente com gratidão, com adoração. Quem já viu aqueles seminários de batalha espiritual? Quem já viu? Levante a mão. Eles te dão umas 200 mil fórmulas, não dão? Se eles dissessem uma coisa só para você: quer ser liberto de todos os demônios? Não precisa ficar relembrando o que a sua bisavó fez. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de gratidão. E seja cheio de adoração. Porque a adoração, prestem bem atenção para fechar, é o mais alto nível de batalha espiritual. Quem quer ter o mais alto nível de batalha espiritual aqui? A maior autoridade contra os demônios aqui. Seja um adorador. Adore a Deus, porque se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é a adoração. Porque ele foi líder do louvor. Ele foi expulso lá do ministério de louvor. Aliás, eu quero que o pessoal do louvor venha aqui. Eu quero adorar. Cada dia que a gente vem aqui, esse louvor está mais bonito, mais completo, mais cheio da unção de Deus. Aliás, vocês escolheram as músicas certas hoje, todas. Quem escolheu? Quem escolheu todas? Foi você? Você é a esposa? Põe ela para escolher sempre, amém? Que as ideias devem ter sido dela. Aleluia. Vocês estão lindos aqui, né? Vocês viram que eu vim todo chique aqui, né? Para combinar com os pastores, né? Cadê aquela frase lá? Não tem aquela frase que eu mandei? O violeiro. O da viola. Fica um pouquinho para cá, só um pouquinho. Isso aqui foi o que o Espírito Santo falou para mim numa dessas últimas madrugadas, que em vez de ficar reclamando, eu fiquei adorando. Você pode repetir comigo? A fé percebe muito antes o que aos nossos olhos não tem sentido. Repete comigo. A fé percebe muito antes o que aos nossos olhos não tem sentido. Aquele David Yong-Cho, aquele homem de Deus que edificou a maior igreja, né? Lá na Coreia. Quando pregaram para ele de Jesus, ele era budista, ele falou: mas não faz sentido um homem nascer de uma virgem, ser crucificado e depois ressuscitar. Esse é o seu Deus? Ele falou para a moça que estava pregando para ele. Ela falou: esse é o meu Deus. Porque o budismo, tudo que eles ensinam lá faz sentido. O islamismo, tudo que ele ensina faz sentido. Lá na macumbaria, tudo que eles ensinam faz sentido. Mas ter um Deus, que é o fundador da igreja, vivo, ressuscitado, para o mundo não faz sentido. Mas ele recebeu a palavra. E aí ele foi no quarto dele. Falou: bom, se o senhor está vivo, se o senhor ressuscitou, então fala comigo. E Jesus falou com ele. E encheu ele do Espírito Santo. E ele começou imediatamente a falar em outras línguas. E foi usado por Deus para edificar um dos maiores movimentos cristãos da história da humanidade. Diga para quem está do seu lado: a sua fé vai fazer você perceber coisas que não fazem o menor sentido. Por isso que nós vamos colocar os dedos para baixo agora, que é onde o diabo está. E vamos dizer: Satanás, você vem contra mim com ansiedade, com preocupação, mas eu vou contra você com adoração e gratidão.
Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Quero cantar aquele trecho. Que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Pois morreu a nossa morte. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei, ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. todo ser que respira declare Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. você está aqui hoje? Você estava aí pensando enquanto eu estava pregando. É porque esse cara não sabe a encrenca que eu estou metido. Esse cara não faz ideia daquela conta que eu tenho que pagar, não sei como eu vou pagar. Daquele diagnóstico que eu recebi. Esse cara não sabe como a minha empresa está no vermelho. Esse cara não sabe quantos sonhos eu tive e quantas vezes eu me levantei e caí. Eu não sei. Eu não sei de nada. Mas tem alguém que sabe que está aqui. Tem alguém mandando você vir aqui na frente e lançar sobre ele essa questão. E o Senhor falou para mim: desce lá e fala para aqueles que estão encrencados financeiramente, que estão encrencados com doença, que estão com problemas familiares e não sabem como sair. Tem sonhos que estão engavetados, para eles virem lá orar com você e lançar sobre mim aquilo. Que se eu não der dentro desse ano, o que eu não der em 10 anos para ele te escrever para você nunca mais vir pregar aqui. Se você lançar sobre Deus hoje, e Deus não te der nesse ano, que Ele não te deu em 10 anos, pode escrever para a pastora nunca mais me convidar, o pastor. Mas se você quer que as águas que estão paradas na sua vida se movam, vem aqui lançar sobre ele. Não sobre eu, sobre ele. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar desse assunto. Porque ele vai confirmar a sua palavra com sinais e maravilhas. Deus não me deu essa palavra para não confirmar com sinais e maravilhas. Deus me deu essa palavra para confirmar na sua vida com sinais e maravilhas. Você me cumprimentou antes do culto começar. Deus falou para mim, fala para ele que eu não te dei essa palavra para não manifestar sinais e maravilhas na vida dele. Vocês cantaram, né? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo seu amor.
muita humildade, servo de todos os irmãos. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Se você não lançar sobre ele a sua ansiedade, ele não vai aparecer. O que vai aparecer é a sua ansiedade. Você entendeu? Para Deus aparecer, a ansiedade tem que desaparecer. Para Deus aparecer, a murmuração tem que desaparecer. Para Deus aparecer, a gratidão tem que aparecer. A adoração tem que aparecer. Quem clama não reclama. Quem clama não tem tempo para reclamar. Todo mundo que me conhece fala: Marco, parece que para você tudo dá certo, Marco. Eu falo: parece não, dá. Diga para quem está do seu lado: as coisas não dão certo para você. Sabe por que tudo dá certo para mim? Porque quando eu vejo que o negócio vai entortar, quando eu vejo que o negócio vai enrolar, eu começo a adorar. Eu não perco tempo. Diga para quem está do seu lado aí: não perca tempo com murmuração, com reclamação. O mesmo tempo que você demora para reclamar é o tempo que você demora para adorar. Aleluia. Você quer ver como funciona? Há uns anos atrás, eu fui pregar na Argentina. E quem fala mal de argentino aqui não sabe o que tá fazendo, porque é um dos povos mais avivados que eu conheço. As igrejas na Argentina são demais. Gente, eu falei que o Pelé era melhor que o Maradona lá e ninguém ficou bravo. Estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Brincadeira. Era para eu pregar num culto das 18 horas, viu, Taruana? 18 horas. Eu olhei pela janela. Estava 6 graus abaixo de zero aquele dia. Eu falei para o pastor: o que é aquela fila ali? Eu falei: é o pessoal que está esperando para o culto das 8. Eu falei: mas vão ficar 2 horas aí na neve? Ele falou: vão. Eu falei: mas quem vai pregar no culto das 8? Ele falou: você. Eu falei: não era só nas 6? Ele falou: não, tem o das 6 e o das 8. Tinha 6 mil pessoas dentro da igreja, 6 mil lá fora. 6 abaixo de zero. E eu estava todo feliz, né? Falei: vou pregar, né? Aleluia. Aí eu pensei: vou pregar em que língua? Aí o pastor falou: não se preocupe não, tem um brasileiro aqui que ele vai te traduzir. E aí começou, fizeram o louvor. Quando começou, eu comecei e falei: gente, Deus me revelou que tem uma pessoa que sofreu um acidente aqui quando tinha 5 anos de idade e tinha várias costelas fraturadas, e Deus está curando ela agora. Aí eu vi um barulho do meu lado, BUM! No chão, era o tradutor. Caiu debaixo do poder, curado. Dali ele não levantou mais. E eu fiquei olhando para o pastor estava morrendo de rir lá atrás. E eu falei: e agora? Deus falou para mim: você tem que andar à altura da sua fé. Deus é a minha testemunha. Que várias pessoas me procuraram depois do culto, dizendo que eu tinha o melhor espanhol que elas já tinham ouvido. E eu preguei o culto inteiro em português. Mas na caixa de som saía em espanhol. Ah, mas peraí. Está contando um negócio que não dá para você provar. Isso é que é fé, né? A fé é a certeza das coisas que você não vê. Mas o mais lindo de tudo é que no final daquele culto, 3 surdos de nascença foram curados.
Eu não pus a mão em nenhum deles. Eu nem sabia que tinha 3 surdos de nascença lá. Mas quando os cultos terminaram, os testemunhos começaram a chegar. Diga assim para quem está do seu lado: não interessa quem está pregando, não interessa o que você está ouvindo, não interessa o que as vozes do mundo. Deus está dizendo para você agora: eu vou cuidar desse assunto. O que não pode é fazer que nem o Kenneth Hagin falava. Os crentes, eles se preocupam antes de orar, continuam preocupados orando e ficam mais preocupados depois que acabaram de orar. Não pode. Você vai lançar sobre Deus hoje e vai deixar lá. E vai voltar para o seu lugar com o problema ficou lá. E vai ficar adorando e louvando e sendo cheio do Espírito Santo todos os dias. E você vai ver tudo se resolvendo, sem que você precise fazer nada. Posso ouvir um amém? Levante as suas mãos agora. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e me constranja com a sua glória. Gente, vamos dobrar o nosso joelho? Tem uma presença muito grande aqui. É hora de reverência mesmo na presença dele. Se você puder se ajoelhar. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Tudo que esse homem falou está na tua palavra. E a tua palavra manda eu não me embriagar com vinho, mas me encher do Espírito. E ela diz como? Te adorando, falando com salmos, salmodiando ao Senhor, dando graças pelo que eu já tenho, e me sujeitando no teu temor, nas pessoas do Senhor mais velhas, mais espiritualmente maduras, não me aconselhando com gente do mundo, não me deixando levar pela histeria e pelo pânico que está acontecendo nesse mundo tenebroso. Em nome de Jesus, que as tuas palavras sejam lembradas para mim hoje, todos os dias da minha vida. Derebá surican teremai shuriandas, doribá lachai labassai. Lancem sobre mim, shurican talamasteias, todas as vossas ansiedades. Uricanta lamas, lancem sobre mim os vossos cuidados. Terebalabachúrias, lancem sobre mim os fardos. Lancem sobre mim, e eu vos aliviarei. Eu vos mostrarei um caminho excelente, de excelência, para que vocês corram a corrida, vençam a guerra e recebam a coroa. Eis que cedo venho. Desejem a minha vinda, desejem o encontro. Faça desse tempo curto que vocês têm nesse mundo tenebroso um motivo para que o meu nome seja glorificado nessa terra. Pois eu vos construí para me dar o perfeito louvor. Não vos fiz para estar ansiosos nem murmurando. Eu os fiz para me adorar e me buscar em primeiro lugar. Se apaixonem pela minha palavra, se apaixonem pela minha presença, se apaixonem pelo secreto, convivam com o sagrado. Abençoo aquele que quer abandonar o profano nessa manhã, aquele que quer ser selado, aquele que quer ser ungido, separado para o meu louvor e para a minha glória. Tenho feito
coisas grandes nas vossas vidas, mas quero fazer coisas extraordinárias. Não somente grandes, mas extraordinárias. Por isso vos digo, alegrai-vos em mim. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E não andeis ansiosos por coisa alguma mais, mas apresentem diante de mim o que o coração de vocês deseja. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir qualquer coisa que eu vos darei, diz o Senhor. Pode ficar de pé, levantando as mãos. Vamos adorar a Deus agora. Se você lançou sobre Ele, se você deixou lá agora no altar, você está livre para adorar agora, como nunca, da melhor forma que você souber. Todo ser que respira, declare: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Aleluia. Menos de mim, menos de mim. Diga assim: nada de mim, nada de mim, tudo de ti, tudo é para ti, tudo de ti. Então agora todos juntos para fechar, que Ele cresça, declare: que Ele cresça e eu diminua. Só a igreja. Uau! Tá cheio de anjo entrando aqui agora. Eles estão entrando pelas portas aqui. Meu Deus, continue adorando. Os anjos ministradores chegaram aqui para colocar a bênção na sua mão agora. Uau! Mais forte agora, que Ele cresça. Ele apareça e me constranja com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus está dando cânticos, comece a adorá-lo em cânticos agora. Ore em línguas, adore em línguas, cante em línguas. Eu já ia embora ali, Deus falou: fale para algumas pessoas que estão aqui, que estavam pensando em desistir, que eu ouvi o clamor delas. Talvez você estava pensando em desistir de Jesus, talvez você estava pensando em desistir do casamento,
Talvez você estava pensando em decidir da profissão, ou pior, talvez você estivesse pensando em desistir de viver. Há 2 anos atrás eu estava numa live. Deus falou claramente: fale que uma criança autista está sendo curada nessa live aqui, no Instagram. O pai, um professor universitário de BH, a mãe, professora também. O menino tinha 4 anos e meio, o Thiago. Não podia pôr ele na água, que ele gritava, que incomodava todo o prédio. Não interagia. Ele só interagia se você falasse assim para ele: bom dia, Thiago. Ele falava: bom dia, Thiago. A medicina diz que o autismo não é doença, mas é. Porque 82% dos casais que têm filho autista se separam. Se fosse uma coisa boa, né? Porque o marido não aguenta. Sobra sempre para a mãe, né? Que fica com a criança. O homem vai embora. Mas aquele professor estava me escutando há muito tempo. E lá, todas as manhãs, no nosso Instagram lá, podia colocar aquele quadro lá, da fé, que tem o meu Instagram e o do African Aid. Se você não segue, todo dia 8h30 da manhã nós estamos pregando a palavra da fé lá. E trazendo muitos pastores e pastoras maravilhosos lá. Dá para pôr aí? Quando eu falei que uma criança autista estava sendo curada, olha lá os Instagram. Das 8 às 8h15 eu oro no African Aid, pela África. E das 8h30 até as 9h30 eu estou no Marco e a Mim Feite, pregando a palavra da fé. E aí, ele percebeu que o menino acordou. Porque o menino perguntou: pai, quem é Jesus? Ele ligou a filmadora do celular e falou de Jesus para o filho. O menino entregou a vida a Jesus, foi cheio do Espírito Santo. E aí foi a maior revolução. No dia seguinte, levaram para o médico para comprovar. E o médico estava acostumado com aquela interação dele, dizendo: Tiago, bom dia. E o médico então disse para ele: bom dia, Tiago. E ele falou: doutor, você já ouviu falar de Jesus? Hoje ele interage, vai para a escola, brinca com as crianças, toma banho. Desenvolveu em 6 meses tudo que não tinha desenvolvido. Deus falou assim: conta um milagre e diga para as pessoas que você não tem nada a ver com isso. A minha é a minha glória, só a glória do Senhor. Então a Ele dê glórias. Dê a glória. Dê a Ele uma grande, forte salva de palmas agora. Se você acha que tem alguma razão para desistir, eu acabei de te dar uma, né? O pai não desistiu. Nem do casamento, nem da criança. E pela fé ele conquistou a vitória. Diga para quem está do seu lado: pela fé, você vai perceber, a partir de agora, as coisas que aos teus olhos não faziam sentido. Posso ouvir um amém? Quem ama o Senhor, dê a Ele um grande brado de júbilo. Pastor.